eu tinha chegado dos Estados Unidos fazia 2 dias, eu tava morando lá, então eu não sabia nada, nem quem ele era, nada. Você acompanha o grupo em todos os shows? Na maioria deles, só não acompanho quando eu tenho trabalho em São Paulo, e daí eu tenho que ficar lá pra trabalhar e não venho. E tem algum show, algum momento do grupo que você, assim, marcou pra você, que mais marcou pra você, que destacou, que você acha que é importante lembrar? Olha, é muito emocionante, por exemplo, em São Paulo teve um show no Parque do Carmo, onde foi em média de 120 mil pessoas. Então é muito emocionante você olhar aquele público enorme e ver todo mundo cantando uma música que eu tava junto quando ele fez, e você vê todo mundo cantando junto. É muito emocionante. Tem alguma música que ele fez inspirado em você? Não. Ele se inspira em coisas normais do dia a dia, e não numa pessoa, numa figura, né? Vi aquilo, fiquei assustado. Maria chorando começou a me explicar. Daí então eu fiquei aliviado e dei graças a Deus porque ela foi no meu lugar. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Uma coisa que a gente vem fazendo show pelo Brasil inteiro. Existe uma tendência de violência no adolescente, uma coisa que é triste, uma coisa que não é só na música, é no futebol, é em tudo, é no comportamento. O comportamento violento que vem crescendo. Eu acho triste porque eu não sou uma pessoa violenta. Desde de criancinha eu sou uma pessoa muito calma, eu odeio... Sai de perto de mim, cara. Sei lá. Eu acho que a violência não leva a nada. Minha Brasília amarela. Não é o mais difícil chegar a fazer sucesso. O mais difícil é você arrumar pessoas que você tem amizade, que você goste, que você quer... Veja, o cara é chato, mas... Como é que ia ser se eu não gostasse dele? Eu ia quebrar a cara dele todo dia, que é o que eu faço, claro. Ou seja, o mais difícil é você manter um grupo unido tanto tempo, bastante, para amadurecer um trabalho ao ponto de você conseguir chegar a fazer sucesso. Porque é muito difícil, são 5 pessoas diferentes que veio cada um de um lugar, cada um tem educação, uns nem tem. Eu e ele viemos do mesmo lugar, ó. Diga por que você é o único que não tem a cabeça produzida? É porque eu sou cabeça feita já. Ah, Samuel. Olha aí, molhando o gravador aí. Ai, ô. Tá molhando o gravador, Samuel. Vai. Ah, não é nosso. Eu gosto muito, nacional, ultimamente eu tô gostando muito de Skank. Gosto demais de Skank. Internacional eu gosto de... A gente fez, foi muito legal. Vou te falar uma coisa, com toda sinceridade. Não me sinto um artista. Não me sinto nada de diferente. Não me sinto, presta atenção. Quando eu chego perto de um artista desse, como é, ou Só Pra Contrariar, que a gente conheceu, que eu tenho muita amizade, e eles vêm conversar comigo, eu converso com os caras, eu converso com um tom com eles, como que eu fui conversar com o Skank, com um tom de fã, porque eu sou fã deles. E eu converso com eles assim, eu tenho tanta alegria de estar conversando, de poder estar perto. Deus me deu a possibilidade de conhecer as pessoas que eu sempre tive vontade de conhecer. Que seja a Xuxa, por exemplo, que é uma pessoa que eu tenho admiração. Se você não tiver o pessoal da produção aqui, você sair sozinho aí, as meninas se arrancam a roupa aí. Tá legal, concordo, tudo bem. Mas veja bem, não sou eu que me transformei no artista, foram eles que me transformaram. Eu sou a mesma pessoa. Você quer arriscar? Vai lá, aproveita. O Júlio da banda, ele é o mais meio gordinho. Na verdade, eu nunca sonhei em trabalhar com essas músicas, eu fazia isso para me divertir. Ou seja, então eu não posso ter acompanhado uma tendência, sendo que eu fazia aquilo para guardar. Eu acho que não foi pensado comercial, isso não foi um pensamento comercial, esse trabalho. Você entendeu? Eu fazia, eu escrevia, eu e o Júlio escrevia, mostrava, fazia o arranjo, e se divertia e morria de rir com o que a gente fazia, só. Atenção, atenção, criança Beck! Aqui quem está falando é os... É os...
Nós somos Mamona, burro. É Mamonas Assassinas! E dia 1º a gente vai estar onde, menino? World Music! Fazendo o quê? Tocando. Aonde? Itu. Lá em Itu vai ser um grande show. Comida tua é bom, que pena que dá dor nas costas. Ele fica assim, né? Quando entra a câmera, ele tá assim, né? Olhar 43, volta! Não volta? É já! Já! Uma multidão acompanhou hoje à tarde o enterro dos integrantes do grupo Mamonas Assassinas, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Os 3 caminhões do Corpo de Bombeiros que levavam os corpos dos 5 integrantes do Mamonas Assassinas e o segurança do grupo demoraram quase 1 hora no trajeto entre o ginásio poliesportivo de Guarulhos e o cemitério Jardim Paraíso. Milhares de pessoas se aglomeravam do lado de fora do cemitério, aplaudindo a passagem dos caixões. Para atender a um pedido da família, só os parentes das vítimas puderam se aproximar dos jazigos. A cerimônia foi marcada pela emoção. Algumas músicas do grupo foram lembradas durante o enterro. O piloto e o copiloto do jatinho e o assistente de palco foram enterrados em suas cidades natais. Um fenômeno musical. Em menos de um ano, Assassinas bateu recordes de vendagem de apresentações. E, pelo jeito, ainda vai vender muito mais. Depois que foi anunciada a morte dos integrantes do grupo, os estoques nas lojas de discos se esgotaram. O disco dos Mamonas chegou às lojas em agosto do ano passado. O grupo conseguiu vender no Brasil 50 mil discos por dia. E em menos de 3 meses eram mais de 1 milhão de cópias vendidas. O sucesso foi parar até em outros países, como a Argentina, por exemplo, mas depois da explosão da novidade, a procura caiu um pouco. Mas pelo movimento nas poucas lojas de discos em São Paulo que funcionaram neste domingo, deu para perceber que o disco dos Mamonas pode voltar em pouco tempo a encabeçar a lista dos mais procurados. Seus cabelos da hora, minha Brasília amarela. Um dos que apostou primeiro no sucesso dos Mamonas foi o apresentador Gugu Liberato, quando o grupo se apresentou no programa que ele comanda aos domingos no SBT. O fator principal do Mamonas Assassinas chamava-se Dinho. Ele tinha uma empatia e um carisma que eu, sem querer desfazer dos outros integrantes, mas o grupo sem o Dinho não teria feito sucesso. Os Mamonas Assassinas não completaram 1 ano. Fizeram 200 apresentações, 90% delas acompanhadas por um dos fã-clubes que deu tempo de ser formado. Na mão de um deles, a última mensagem do vocalista ao fã-clube. A todos os doidos, um 96 doidão. Como os Mamonas, talvez. eu te love you. Peraí que tem mais um pouquinho. Os Mamonas Assassinas tinham, nas crianças, um público muito especial. A descontração do grupo, suas fantasias e até mesmo os palavrões das músicas faziam com que fosse o favorito da garotada. Também, entre elas, a perda de Dinho e companhia foi sentida. Chegou a chorar? É, um pouco. Só a lágrima ficou umas lágrimas no meu olho, mas não chorei. Você acha que vai ter outro grupo igual? Não, nunca. O disco deles vai ficar marcado. Sempre tem que lembrar deles, né? Não esquecer. Eu acho que a imagem que fica mais marcada é a alegria deles, né? A bagunça que eles faziam. A irreverência dos Mamonas também conquistou a simpatia de quem ainda nem sabe o que quer dizer a palavra morte. Melhor para os pais que não têm muito trabalho para explicar o que aconteceu. Porque eles foram pro céu e não sei o que, e acabou. Não, eles morreram, foi um acidente. E para ele foi fácil, apesar que eles também ainda não têm um discernimento, você entende? Ainda do que representa ser a morte, né?
Eles não compreendem muito bem ainda. Mas ainda assim, o senhor acredita que ele vai continuar querendo ouvir Mamonas em casa? Ah, sem dúvida. Além das crianças, os Mamonas Assassinas tinham um outro grande público, as adolescentes. Fãs-clubes em todo o país. Para elas, essa segunda-feira foi de muita tristeza. Uma dura experiência para quem vivia sonhando com a alegria dos 5 rapazes. Claro já, mas o melhor que eu consegui foi um barraco em Itaquá. Você não sabe como parte um coração. Roberta, Daniela, Andréia, Aline, Renata e Vânia. A alegria e o carisma da banda uniram estas 6 estudantes fundadoras do fã-clube, perseguidores dos Mamonas. A tragédia não separou. Hoje nenhuma delas conseguiu ir à escola ou faculdade. Ficaram juntas, ligadas na TV, acompanhando o velório e o enterro dos integrantes da banda. Criado sob o signo da irreverência, o fã-clube foi tomado pela tristeza. Para conter o choro, só mesmo recorrendo às lembranças, pequenas e grandes recordações guardadas com o mesmo carinho. Fotos, muitas fotos, máscaras, perucas, autógrafos, imagens registradas nas fitas de vídeo e principalmente na memória. Pude falar com eles, saber que eles não são só aquelas pessoas lá afastadas da gente na televisão que você olha e fala assim, eu nunca vou poder chegar perto deles. Os Mamonas não, por isso que a gente gosta tanto, porque a gente já pôde chegar perto deles, falar com eles, aí fica esse negócio e agora com essa tragédia que aconteceu, esse vazio aqui da gente, pra mim, vai ficar tudo marcado na minha memória. O fã-clube surgiu em dezembro e cresceu na mesma velocidade com que os Mamonas Assassinas chegaram ao sucesso. Hoje são cerca de 400 integrantes, a maioria meninas adolescentes. Com a tragédia, o clube ficou órfão da noite para o dia. As fãs pensaram em desistir, mas voltaram atrás. Desde ontem, o telefone daqui não para de tocar. São pessoas ligando de várias partes do país, pedindo para que elas continuem preservando a imagem alegre dos Mamonas Assassinas. As pessoas telefonaram para minha casa e pediram para continuar o fã-clube independente, para eles estarem vivos ou não, para a gente continuar o que a gente queria fazer e continuar levando a memória e divulgando eles assim mesmo. Quando vi aquilo fiquei assustado. Maria chorando começou a me explicar. Daí então eu fiquei aliviado e dei graças a Deus porque ela foi no meu lugar. Confesso por uma tal suruba, não pude ir, Maria foi no meu lugar. Depois de uma semana ela voltou para casa, toda arregaçada, não podia nem sentar. Quando vi aquilo fiquei assustado. Maria chorando começou a me explicar. Daí então eu fiquei aliviado e dei graças a Deus porque ela foi no meu lugar. Roda, roda, vira, solta, roda, vem, e passar a mão na bunda, ainda não comi ninguém. Roda, roda, vira, solta, roda, vem, neste raio de suruba. Já me passaram a mão na bunda, eu ainda não comi ninguém. Vê se larga de frescura, eu te levo no hospital pela manhã. Tu ficaste tão bonita, monotenta, mas vale uma mão do que 2 no sutiã. Roda, roda, vira, solta, roda, vem, me passaram numa bunda, ainda não comeu ninguém. Roda, roda, vira, solta, roda, vem, neste raio de surua. Só me passaram na bunda, ainda não comeu ninguém. Ai, papi. Por quê? Gostamos de você. Te encontrei toda remelente, estronchada num bar entregue às bebidas. Te cortei os cabelos do sovaco e as unhas do pé, te chamei de querida. Te ensinei todos os altos reversos da vida e o movimento de translação que faz a terra girar. Te falei que era importante competir, mas te mato de pancada se você não ganhar. Você foi
E agora a coisa mais importante que já me aconteceu neste momento em toda a minha vida. Um paradoxo do pretérito perfeito complexo com a teoria da relatividade. Num momento crucial, o sábio soube saber que o sabiá sabia subiar. E quem amafaga para os mafagafinhos, bom amafagafigador será. Te falei que o pediatra é o doutor responsável pela saúde dos pés. O zoísta cuida dos olhos, o oculista, Deus me livre, nunca vão mexer no meu. Pois pra mim, você é uma besta mitológica com cabelo pichain, parecida com a medusa. Eu disse isso pra rimar com a soma dos quadrados dos catetas igual a porra da hipotenusa. Você foi, agora a coisa mais importante aconteceu nesse momento até hoje em toda a minha vida. Um paradoxo do pretérito perfeito complexo da teoria da relatividade. Um momento crucial, sabe sobre saber, sabia subir. E quem vai fazer paz, vai fazer fins, vai fazer ficha do siré. Eu fundei a Associação Internacional de Proteção às Borboletas do Afeganistão. Te provei por B mais C que as meninas dos teus olhos não têm menstruação. Dar um prato de trigo para 2 tigres e ver os bichos brigando é legal que só. Pois nos tiribões deixar ficar a vida seria sempre ser escravo de Jó. Vamos ver aqui. Agora que você estava quase entendendo o que eu estou falando. A canção está acabando e o Krezebeck está baixando ali o volume. E você não entende nada mesmo porque quando você estiver em sua casa nesse momento a música vai estar baixinha. E você não vai entender nada, não sei nem porque eu estou falando esse monte de besteira aqui, já que isso tudo é fora. Vamos parar com esse chapa. Eu não estou aguentando mais, está doendo minha garganta. Eu tenho que fazer ali garganta com vinagre, se eu tenho pena aqui dentro. Está fedido o ambiente, meu Deus, estou dormente. Pelo amor de Deus, pare com esta porra! Boa noite. No Globo Repórter especial de hoje, a história breve de um sucesso que arrebatou o país. Uma aventura de 7 meses. O tempo em que o Brasil pegou carona numa Brasília amarela e embarcou na delirante viagem dos Mamonas Assassinas. Quem eram, afinal, esses 5 rapazes de Guarulhos? Mamonas no colégio. Bons alunos? Uma advertência que era constante, tá aqui na ficha. Cabular aula e ficar dançando no pátio com o gravador ligado. Mamonas no início da carreira. Os roqueiros da banda Utopia também eram operários, de fábricas, escritórios ou comícios. Mamonas no auge da carreira. Ao contrário de outras bandas e de muitos artistas, os Mamonas nunca fizeram propaganda de nada, nem de refrigerante, nem de cerveja. Mamonas e o mistério. Por que eles tinham tanto medo de voar? O curioso é que para essa banda, o avião parecia mais do que um simples meio de transporte. Mamonas e as crianças. Por que elas gostam tanto deles? Tudo por amor aos Mamonas. No programa de hoje, cenas e sons inéditos. Você vai ouvir pela primeira vez Mamonas em castelhano. Desnudos em Cancún. Música gravada 2 dias antes do acidente. Chica, tus cabellos es da hora, tu cuerpo es una guitarra. Não é uma cidade musical. Se bem que seus sons são capazes de formar uma geração de bateristas ou guitarristas. A estrada no meio da cidade, turbinas a jato tocando antenas de TV. Um convite permanente à viagem. Basta aceitá-lo. Já vai! Foi o que fizeram os 5 garotos de Guarulhos.
prédios populares, carros populares, um violão apareceu nos anos 80 e algumas vozes gozadas. Mina, seu cabelo é da hora. Eram Dinho e Davi, amigos de música e vadiagem, cúmplices mais tarde na história da velha Brasília Amarela. Minha brasa amarela tá de porta aberta. O Dinho, ele fazia coisas que muita gente tem vontade, mas não tem coragem, entendeu? Ele era um cara assim muito autêntico, muito original, entendeu? Ele era humilde, mas ao mesmo tempo, ele era uma pessoa assim que fazia com que as pessoas, sei lá, ele era ame-me ou deixe-me. Eu não me incomodo, me chame de caipira. Em outro bairro de Guarulhos, um menino surpreendeu o ouvido dos pais muito cedo. Filho de músico nordestino, Sérgio, aos 9 anos de idade, tocava cordas. Mas logo se rendeu aos ruídos da cidade. Sabe esse tambor de óleo grande, de 200 litros? Então eles cortaram no meio, colocaram um couro lá e fizeram uma bateria. A primeira bateria foi assim. Uma cena a mãe não esquece. E não foi diante de tambores. Sábado, antes dele viajar, ele sentou no piano, tocou. Filho, como você toca tão bonito se você nunca estudou? Sérgio, o irmão Samuel, Júlio, Bento e Dinho. Todos rapazes da hora, que quer dizer bacanas. A gíria não podia ser mais paulista. E o Brasil inteiro cantou. A menina tem lindos cabelos, mas o corpo não é mais violão. 6 quilos mais magra, Mirella, a pitula da música Pelados em Santos, foi a musa do vocalista Dinho. Ele fez essa música em Santos. Quando a gente foi pra lá... Vocês ficaram pelados em Santos? Não! Ela também faz pesquisa musical. Mirella e Dinho se conheceram num programa de TV. O roqueiro foi procurar uma chance e encontrou uma namorada. Encontrou quase uma família. Ele sempre foi nosso amigo, ele sempre foi nosso filho. O Dinho, ele sabia viver, ele ensinava a gente a viver. Você se lembra da música que eles apresentaram? Era o Horizonte Infinito, né? Eu não vejo mais um horizonte perdido. Eu não vejo mais um horizonte infinito. Já não sinto mais as suas curvas e medidas. Eu já não posso ver. Do que eu quero tanto dizer. Se me coloco frente a frente com um espelho e novamente me apanho fingindo. A utopia durou mais de 6 anos. Dinho foi o último a entrar no conjunto. A voz que faltava. A banda Utopia, que já existia antes do Dinho, eles estavam tocando numa festa junina. Aí, na hora do show, solicitaram quem sabia cantar uma música do Legião Urbana. Aí o Dinho saiu do meio do público e falou, eu vou cantar essa música. E cantou a música, foi aplaudido e, a partir do momento, o Dinho entrou na banda Utopia. O vereador Geraldo Celestino, amigo dos 5 músicos, ajudou a construir este quarto de ensaio na antiga casa dos pais do vocalista. Dinho, que não trabalhava, foi fazer política. Ele se prontificou a fazer o jingle da minha campanha. Garotão, tá brincalhão. E a luta continua, companheiros e companheiras. O talento de escrachar, imitar, zombar, foi reconhecido muito antes do que o talento de cantar. Ela dançando ali, dançando pra lá, dançando pra cá. Dinho trabalhou com Savério nos programas musicais de TV. 5 primeiras gatinhas que ligaram. Isso é uma figura. A banda Utopia era mais uma banda. Savério, vê do nosso peixe. Tá aqui, eu vou mostrar. Olha, calma, que coisa linda. Olha. Nossa Senhora. Ele fazia sucesso mesmo, era nos bastidores. Quiser, né? O que eu quiser? Tem que falar o que você quiser, né? Como é que eu vou falar com você, peixe? Então deixa eu aproveitar a oportunidade que você está me dando. Estou muito feliz por conhecer você assim pessoalmente, porque você é uma pessoa que eu admiro muito. Chegava um artista, um grupo musical, um grupo de pagode que viria participar do programa, ele passava a mão no primeiro violão de algum artista ou uma viola qualquer e já sentava lá no fundo, na parte dos bastidores, e começava a tocar o violão e cantar exatamente
essas músicas que até então ele já estava compondo para Mirella, já existia a Pitulinha. O romance de Mirella e Dinho avançou pelas estradas de Santos, Réveillon na praia, noites em parques de diversão, sustos, separações. Eu viajei para o Paraguai para comprar um monte de tranqueira, ele até ficou enciumado que eu fui. Te amo, Padedel. Apelos apaixonados dele, oferecendo a ela o que nem era dele, uma Brasília amarela. Essa Brasília amarela, ela era do meu avô. Minha Brasília amarela tá de portas abertas pra muita gente se amar pelos infantes. Os roqueiros da banda Utopia também eram operários, de fábricas, escritórios ou comícios. Quando chegava a noite, ensaiavam na garagem, tocavam em quermesses, até que chegaram ao primeiro bar. Os aplausos não eram tão contundentes, o grito das fãs não era tão histérico, mas foi nesse pequeno palco que eles conquistaram a plateia de Guarulhos. Utopia pra gente é tudo, tudo é utopia. Mas o disco não é uma utopia. Os discos é uma realidade, né? A gente gravou o primeiro disco, o primeiro e o último disco. Podemos assim dizer que a vida está por acontecer. Será que partimos do começo pro fim? O disco vendeu poucas cópias. Os músicos se identificavam menos no rock e mais nas brincadeiras. Estava criada uma nova proposta de música. Utopia ainda era o nome da banda, mas os gestos e o comportamento dos músicos, assim como as letras das canções, começavam a mudar. E foi aqui, neste mesmo bar, que os Mamonas fizeram as primeiras palhaçadas e criaram o primeiro alvoroço. Os falsos cabelos saíram do estoque de uma loja de perucas falida, do sogro do vocalista. As roupas do guarda-roupa da sogra. Mirella bordou a cueca com lantejoulas, uma a uma. E convenceu o namorado a cortar os verdadeiros cabelos. Uma das mechas ela guarda com saudade. Finalmente começava a viagem dos 5 garotos de Guarulhos. A estrada, as turbinas, não eram mais, não eram apenas um convite. Para Mirella e Dinho, sim, o sonho acabava na falta de tempo, na pressa em que os Mamonas tinham de viver. A Brasília amarela seria só uma referência poética. Logo viriam os carros importados e um novo amor. A Pitulinha, antiga namorada, ainda é lembrada em música. Para ela, Dinho vive nas palavras de uma dedicatória. Ele me deu de presente uma fita do Ghost, que era um filme que eu gostava. E no início, antes de começar o filme, ele gravou uma imagem dele e fez uma declaração de amor para mim. Agora no caminho do precipício do fim. Filma nós, Lembranças e pressentimentos. A família, os amigos, a escola. Como eram os meninos de Guarulhos na intimidade? É linguagem de criança, comunicação imediata numa história de amor à primeira vista. As crianças grandes do palco falavam bem alto o que os pequenos só costumam falar escondido. Nesses 7 meses de paixão, eles se divertiram juntos. Foi uma farra. Mas hoje está difícil fazer essa combinação de alegria e morte. Ia pousar o avião, daí ele virou. Em vez dele virar pra cá, ele virou pra cá e tinha uma montanha, ele bateu na montanha e caiu tudo. O Dino não queria que ninguém chegasse, ele fez o possível pra fazer todas as pessoas caírem
Os meninos do palco prolongaram a infância e fizeram das brincadeiras profissão. A mesma coisa que ela no palco era em casa. Sempre foi alegre, sempre contente, sempre fazendo piadinhas.